Pessoal, vocês já refletiram então a respeito da destruição? Alguém pensou isso aí, né? Que sentido faz um negócio desse? O que vocês acham em relação à destruição? Eu acho que quando essa lei mostra que Deus usa esses meios para poder fazer a gente avançar mais rápido, avançar muitos espíritos mais rapidamente, como que está acontecendo agora também tem a ver. Mas a gente gosta de destruição? Como é que é a nossa relação com a destruição? A gente não gosta, né? Não é bem vista. A gente não é muito afeto a isso, né? Não. Dificilmente a gente consegue conceber uma coisa que está feita e que necessita ser destruída, né? Não é assim, geralmente? Sim. No nosso dia a dia, a gente passa por alguns processos de destruição no nosso dia a dia. Então, me deis um exemplo aí do que geralmente se destrói nas nossas vidas. Vamos ver. Uma destruição simplesinha que tem. Quando a gente, não sei, tem algum momento de raiva no dia e trata alguém mal, alguém que não tem nada a ver com o nosso problema, acredito que tem a ver, né? Certo. A gente destrói a felicidade dos outros, é isso? Sim, algumas pessoas fazem isso. Destrói o humor dos outros, né? Com certeza. Então, às vezes a gente se pega durante o dia destruindo o humor das pessoas, ou destruindo a boa vontade das pessoas. Essa é uma destruição comum, né? E outro tipo de destruição acontece no dia a dia, gente? Vamos lá, vamos participar mais gente aí. Vamos abrir os microfones, vamos falar um pouco. Eu fiquei pensando que eu não li as leis da destruição ainda, mas estou imaginando que é tudo que a gente destrói, tudo que Deus criou, tudo que vem dele, tudo que é obra divina, tudo que Deus programou, projetou, enfim, fez na nossa, desde a vida, a natureza, o bem-estar, a paz. Eu acho que tudo isso entra na destruição. Certo. Então vamos pensar assim, mais coisas que a gente destrói durante o nosso dia a dia. Quando a gente come carne? Oi? Quando a gente come carne, a gente se alimenta de carne, a gente está matando seres vivos, certo? É coisa cotidiana que acontece no mundo inteiro. Sim. É lei de destruição isso? Está na lei da destruição? Não sei, vamos pensar o que nós destruímos todos os dias, né? A gente tem um dia a dia, uma rotina desde o momento que a gente acorda, né? Ou algumas coisas que são destruídas na nossa vida, né? Destruição não é só o momento que você perde um... O que pode ser uma destruição? Você chega na sua casa pegou fogo, é uma destruição, né? Mas é isso, né? Ou pode acontecer uma destruição quando você perde um emprego, ou quando você se desilude com uma pessoa, então foi destruída aquela imagem que você tinha daquela pessoa, né? Ou você tinha um plano e aquilo foi desmontado por conta de alguma coisa climática, ou por alguma prova que você não passou, você prestou um concurso público e tinha um... Então, assim, gente, a destruição, ela está presente no nosso dia cotidiano, né? De coisas que desaparecem ou que, como a gente pode ter na alimentação. Então, se a gente procurar analisar o nosso corriqueiro dia a dia, a gente tanto destrói coisas como a gente tem coisas destruídas. É um movimento natural da vida, né? E às vezes a gente não compreende muito bem, né? Por que vocês acham que a gente fica tão irritado ou triste ou revoltado às vezes com a destruição? Qual que é o sentimento nosso que nos faz gerar
essa inconformação. Aí cada um no seu grau, né? Cada um no seu entendimento. Mas geralmente a gente não gosta disso, né? Acho que é o nosso egoísmo, né? De sempre querer mais, querer sempre mais para nós. Quando a gente perde alguma coisa, quando alguma coisa é destruída, você se sente sem apoio, no sentido de sem ter alguma coisa. Alguém já teve algum carro roubado? A tentação de, sei lá, chegar e vou pegar meu carro, aí ele não está mais lá. Né? Ou o rádio do carro. Oi? Ou o rádio do carro. Algumas vezes. Mas quando é o carro, assim, dá um sustão, né? Minha filha teve, eu vi a carinha dela lá, assim, assustou, né? Porque você estava esperando encontrar uma coisa num lugar, ela já não estava mais, né? Mas, assim, a gente refletindo, né? Quanto mais a gente é apegado às coisas, mais a destruição nos machuca, não é assim? Então, tem, né, igual você citou, egoísmo, né? O apego, na verdade, o apego é um derivado do egoísmo, né? Quanto mais a gente é materialista, mais a gente tem apego às coisas materiais, né? E quando essas coisas materiais deixam de existir por qualquer tipo de motivo, isso pode nos machucar, nos desequilibrar, né, ou nos tirar de um eixo, um pseudo-equilíbrio que a gente tinha, né? Perder pessoas, né? Perder parentes. Isso, um ente querido, né? Então, assim, aí você destruiu aquela vida material, física, foi destruída, né? Então, assim, quanto mais apego, menos entendimento a gente tem da lei divina, a destruição nos machuca, pode até nos atordoar. E dependendo do grau de revolta, pode até nos desequilibrar a mente, né? Então, tem pessoas que perdem as coisas e perdem o equilíbrio junto, e às vezes ficam doentes mentalmente, perdem o seu equilíbrio mental. Uhum. Vocês já ouviram falar, né, na crise de há 100 anos atrás, lá na crise de 1929, o povo metia a bala na cabeça porque perdeu bens materiais, se suicidava, né? Que a destruição do dinheiro foi tão forte que levou a pessoa a destruir a própria vida, né? Quem é mais, não é tão novo, mas também não é tão velho, teve o plano Collor, né? Quem que viveu aí no plano Collor? O Marco, o Paulo, o Marco, né? Eu não lembro nem mais o ano que foi 89, né? Quem estava nascido em 89 aí, os caras simplesmente sequestraram o dinheiro, no outro dia todo mundo tinha R$50. A lei de igualdade foi estabelecida aqui no Brasil, né? Todo mundo tinha cinquentão e o governo ficou com o dinheiro todo. Teve gente que morreu de infarto, gente. Porque foi lá na conta e não entendeu, né, o que tinha acontecido e chegou lá, cadê meu dinheiro? Não pode mexer mais. Então, esse apego, né, a destruição, a gente se destrói junto, às vezes, com as coisas que foram destruídas, né? Então, é por isso que é importante, à medida que a gente vai tomando consciência de como a divindade age em nosso favor, aí a gente começa a compreender um pouco melhor esses eventos, essas causas, e encarar a vida de uma forma diferente mesmo, mas por entendimento. Doutrina nos faz. Não vou falar de lei de destruição aqui, nós não estamos estudando isso antes de estudar tudo que a gente já estudou até agora, a respeito de Deus, né? Como é que funcionam as leis divinas, como é que funciona a reencarnação, como é que funciona o plano espiritual. Quer dizer, à medida que a gente vai tomando consciência disso tudo, a gente agora consegue chegar num plano desse aqui e estudar essa lei tranquilamente, né? Então, nós estamos estudando a destruição depois de ter estudado a reprodução, né? Que a lei de reprodução nos garante o quê? O veículo físico para que a gente possa fazer a nossa evolução. Então, a gente já, em poucas palavras, né? Claro, a gente está sendo bem sintético aqui, e vale-me Deus, né? Se a gente ficar só no raso, né? Vocês não entraram nesse grupo de estudo para ficar no raso, né? Com certeza vocês vão aprofundar cada dia mais nessas leis aí. Esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com ela. Se Deus quiser, vocês vão ficar mais uns 500, 600 anos aí, no mínimo, estudando esse livro aqui, para poder sair do beabá dele, né? Então, a gente viu a reprodução, a gente viu a lei de conservação, que é a partir do momento que eu ganho um corpo físico, né, que eu ganho uma vida,
para que essa vida ela tenha, que ela cumpra a sua finalidade, eu preciso de ter a lei de conservação, né? Foi isso que a gente estudou na semana passada. Então eu preciso me manter, né? Porque eu ganho um corpo físico se eu não tomar banho, se eu não me alimentar, se eu não dormir, se eu não me cuidar, ele não sobrevive, né? E à medida que, quando a gente deixa o mundo animal, a gente sai do instinto que é Deus cuidando da gente 100% do tempo. Aí eu ganhei o livre-arbítrio para quê? Para que eu possa aprender a me cuidar, né? Porque senão eu não evoluo nunca. Ok? Então vamos lá. Então agora nós vamos falar da destruição, né? Então eu sei o que é a conservação e agora a gente vai começar a entender um pouquinho o que é isso, né? Porque a gente é tão assim infantil espiritualmente que é o mundo ocidental também, tá, gente? Se você for no Oriente, no Oriental, eu estou falando assim de lembrança de plano espiritual, porque na verdade é coisa que eu sinto, né? Eu nunca peguei livros, nada para estudar o pessoal do Oriente, mas a gente sabe que o pessoal do Oriente ele já tem uma relação com a morte bem melhor do que a gente, né? Há bastante tempo. E o mundo ocidental não gosta de falar de morte e de nada disso, né? Porque tem um estigma em relação a... Porque também a gente ficou muito apegado às coisas materiais e qualquer coisa que separe a gente das coisas materiais nos causa algum tipo de dor, né? De acordo com o nosso grau de imperfeição. Então, esse estudo da morte em si sempre foi um problema não muito discutido, né? E a gente ouve... Esses dias eu escutei de um amigo meu que perdeu um parente dele, aí eu fui lá tentar consolar a pessoa, né, em relação a isso, e ele falou assim, é que a gente, Deus nos dá a dor da morte por conta do pecado original. Eu falei, meu pai do céu, né? Então, foi a primeira vez que eu tinha escutado isso, eu até assustei com isso aí, sabe? Falei, nossa, eu sou ignorante nisso, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar que a morte é um castigo de Deus por conta do pecado original, né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante, né? E agora o que a doutrina nos traz? Sempre pensando, gente, a doutrina é uma filosofia, né? Que nos ensina a raciocinar em termos da ciência do universo. Então, ela nos traz novos conceitos a respeito da religiosidade e da espiritualidade. Então, vamos lá, vamos pegar o Livro dos Espíritos, aí quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão, vai abrir no capítulo 6 da terceira parte, Lei de Destruição, e vamos lá, vamos ver o que os Espíritos nos contam aqui. E vocês fiquem à vontade para parar, tá? Perguntar, abram seus microfones na hora que precisa. Então vamos pegar a pergunta 728, e o Kardec é sempre bem direto nesses momentos, né? Eu preciso aprender a olhar para a câmera, senão o filme eu fico parecendo que eu estou dormindo aqui na hora que eu estou conversando com vocês. Ó, o olho bem aberto, assim. Então, o primeiro item, o subtítulo, né, da lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva, né? Aquilo que a Uli falou a respeito dos animais, nós vamos tocar nesse assunto da destruição abusiva dos animais. Aí. É lei da natureza a destruição? Aí os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, nada evolui nos seres vivos se não houver essa sucessão de criação, destruição, criação, destruição, criação, destruição. E à medida que a gente vai estagiando nesses processos, a gente vai aprendendo a lidar, né? Lembra que a gente falou que a gente tem que, aos poucos, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a lidar com o corpo físico? Se hoje a gente consegue reencarnar num corpo desse nível de complexidade que é o nosso, é porque a gente fez diversos estágios de evolução para que a gente pudesse habitar uma máquina dessa e conduzi-la sem qualquer esforço da nossa parte, porque isso já está no anímico nosso, isso já está no sistema operacional,
Isso já está no automático, né? A gente entra num corpo desse e consegue lidar com ele, porque a gente já experienciou, a gente já passou por destruições, por renascimentos sucessivos, e viemos nos aprimorando. Todo esse método de controle à medida que também esse corpo foi aprimorando. Então, a lei é perfeita nesse sentido, né? Então, a gente só tem que compreender isso, né? Então, tá claro que faz parte de uma lei divina ou natural, né? Então, é dado isso para que a gente compreenda como é que as coisas funcionam, né? Não vai ser porque eu vou ter uma evolução espiritual, aí eu vou lá, eu fiz a minha reforma íntima, eu me reconheci, eu estou melhorando, dia a dia eu começo a ser um pouco melhor do que eu era no dia anterior, eu já não odeio tanto, eu já aprendi a perdoar um pouco. Por causa disso a gente não vai morrer, né? Nosso corpo tem data de validade. A matéria tem data de validade. Não é por causa dos... É claro que se você não tiver um comportamento em relação a essa máquina saudável, ela vai se extinguir antes do tempo, né? É claro que quanto mais equilibrado emocionalmente a gente está, mais a máquina vai se beneficiar disso, né? Então ela pode ter uma vida mais duradoura, um ano a mais, algumas coisas a mais, porque você está mais equilibrado, né? Mas não quer dizer que a gente vai, por estar bem equilibrado, que esse corpo vai durar 200, 300, 400 anos, né? Então, é interessante a gente compreender isso, né? Tem que renovar, é necessário renovar, no momento que renovar, a gente não tem que se queixar, né? Só voltando de novo ao emprego, né? Que eu sou o cara que já perdi um monte de emprego. Cada 5, 6 anos eu tenho que começar tudo de novo, né? E a gente sempre fica chocado, né? Quando ou é demitido a primeira vez, né? Mas é necessário aquela mudança, né? Talvez o seu ciclo ali tenha terminado, ou você realmente tenha sido incompetente de uma tal forma que não dá para ficar, ou você não administrou bem os relacionamentos e ficou insustentável a sua permanência ali. Então, assim, tem 1 milhão de... A gente sempre acha que é o chefe que é ruim que mandou a gente embora, né? Que a gente não tem muita culpa no pedaço, mas 99% disso ou se fechou um ciclo que você tem que crescer, e eu ouso dizer que sempre fecha o ciclo para a gente crescer, por pior que a gente ache, né? Você encontra, às vezes, um emprego que você ganha menos, mas aquele emprego que você ganha menos em fator monetário, ele vai te ensinar muito mais. Que o Criador sempre prepara o que é melhor para nós na sequência, né? E às vezes a gente tem um período que a gente vai ficar desempregado e vai fazer a gente encarar a vida de uma forma diferente. Então, essas mudanças são sempre para melhor. A gente pensa, mas destruiu uma condição que eu tinha, que era muito boa, que eu tinha esse salário, eu tinha isso aqui, tinha aquilo ali, mas foi destruído isso, né? E às vezes a gente fica inconformado com a situação dessa, né? Então, a gente ainda não aprendeu a lidar com essas destruições aí. Mas a gente vai falando um pouquinho e vai tentando inserir, né, alguma coisa do dia a dia. E vocês também fiquem à vontade para parar e perguntar e colocar alguma situação aí, tá? Então, aí vem a pergunta A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Por que vocês acham que o instinto de destruição foi dado aos seres vivos, gente? Para de colar do Livro dos Espíritos, hein? Olha aqui para mim agora. Se responder na cola, não vale, hein? Então, se a gente pensar, né, Será que é com o objetivo de renovação, Paulo? Pense bem, se você não destruir o animal para você comer, como é que você vai viver? Né? Se você não destruir a plantinha para você se alimentar do fruto dela, ou da folha dela, ou fazer o teto da sua casa, né, teto de bananeira, como é que vai ser? Gente, se a gente não destruir os minérios que tem, né, a gente destrói os minérios para poder converter isso em bens aí que a gente usa, né? Esse computador que a gente está falando aqui, a gente destruiu muito silício aí, e foi feitas reações químicas, e
e alumínio e todo componente material que tem foi destruído para ser convertido nisso que nós estamos usando hoje, né? Então, assim, se foi... a gente até tem que aprender a fazer isso, né? Como é que eu vou explorar a natureza? Então, a gente está aprendendo, né? A gente começou a destruir a natureza de um certo grau de desequilibradamente, que a gente agora está trocando o pé pelas mãos, né? Agora a gente tem que pensar como é que nós vamos reconstruir alguma parte da natureza que a gente destruiu sem critério, né? Então, é necessário ter madeira para fazer a casa? Sim, mas não precisa acabar com as florestas para poder, né? Então, a gente está aprendendo a destruir, né? Porque é necessário, eu preciso tirar uma coisa de um lugar e levar para outro. Porque se o Criador faz um mundo material para a evolução dos seus filhos queridos, que somos nós, a gente tem que usar o mundo material. E ele nos dá essa potência da destruição para quê? Para renovar, né? Quando você muda um curso de um rio, gente, olha que movimento que é isso, né? Você destruiu, abriu, levou o curso do rio para o outro lado. Se você não fizer um projeto bom, você destrói até o rio que você está tentando mudar ele de lugar, né? Então, aqui no Brasil não tem muito disso, né? Mas eu ouvi dizer, tá, gente? Eu nunca fui nos Estados Unidos aí, mas diz que de vez em quando lá os caras demolem a cidade inteira e constroem de novo, porque tem dinheiro até para fazer isso, né? Ah, essa arquitetura não tá boa, isso aqui tá muito velho, arranca tudo e faz de novo. A gente nem concebe, né? A gente falou, minha casa que eu moro há 20 anos, agora, né, vou derrubar ela e fazer uma nova, né? Primeiro que a gente não tem dinheiro para fazer isso, né? Mas, assim, é legal, né? Como é que você vai construir uma coisa moderna se você não derruba a velha, né? Paulo? Oi. Estou pensando num fazendeiro, por exemplo, que não faz a colheita na hora certa, ele vai perder aquela safra e ele não vai ter espaço para plantar novas sementes e renovar a terra dele, né? Entendeu? É isso. Uhum. Essa é a destruição, entendeu? Que a gente tem que saber fazer, né? Então, na hora certa, a quantidade certa. Não é? Essa é a lei, isso é uma lei divina, né? Não é besteira. Então, quando você fala assim, agora eu tenho que empurrar meu filho, eu vou destruir o conforto do meu filho para ele ter a vida própria, né? Ah, pai, mas senhor, eu tenho que fazer isso agora? Tem, que agora... Senão você não vai virar um adulto equilibrado, né? Pelo menos um mínimo, né, de sobrevivência. Amanhã o pai e a mãe não estão aqui, como é que você vai se virar? Né? Quem cria um filho dependente, se você desencarnar, a gente não sabe o dia que a gente vai embora, né? Você desencarna, como é que aquele jovem vai sobreviver depois do... Né? Porque você sobe num carro, vai ali na esquina, pode vir um caminhão, passar por cima e pronto. Você já não está mais encarnado, e seu filho está sozinho. Se você criou ele como um bebezão até os 15 anos, o que vai ser isso? Né? Aí você vai chegar para ele e falar, o pai está te falando isso porque ele pode morrer amanhã. Pai, não fala assim comigo, né? Claro que você não vai fazer isso, né? Vai causar um trauma na criança, né? Mas é no dia a dia, né? Ensinando ele a se virar em algumas coisas que são importantes, a pessoa dominar, né? De vez em quando você dá um empurrãozinho, deixa ele sem a chave da casa, ver o que ele vai fazer, né? Então, é a lei de destruição agindo em todo momento aí. Então, a gente precisa... Isso é uma lei natural, né? Basicamente, a pergunta é isso aqui, né? O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Oi, pode falar. Eu fiquei pensando também se tem a ver com destruir um sentimento ruim e substituir por outro, a inveja, sei lá... Sim. Né, não sei, os ciúmes, o orgulho, e ir substituindo por outro mais... Só que aí eu só vou assim, eu não vou... O espaço aqui é pequeno para falar isso, tá? Mas a gente, na verdade, esses sentimentos ruins que você citou, né, que são as nossas imperfeições, eles são a ausência do bem, né? Então, à medida que a gente compreende que isso está... não é uma ação de fora para dentro, entendeu? Não tem que destruir ele. À medida que você entende a lei divina, você deixa de praticá-los, né? Porque senão fica uma luta inglória. Quando você tenta destruir uma realidade que você está destruindo a você mesmo. Isso, em termos espirituais, não constrói nada. Então, você tem que... Quando você primeiro, né, a gente identificar que a gente tá com esse sentimento ruim, é a primeira coisa, né? Que às vezes a gente faz tudo isso que você falou e nem percebe, né?
que é o nosso dia a dia, né? Machucar as pessoas, ser egoísta, e geralmente é assim, tá? Então, à medida que a gente começa a reconhecer isso, isso vai se transformando dentro da gente meio que naturalmente, porque aí você olha aquilo e fala, nossa, mas eu faço isso com as pessoas, e como a gente tem Deus dentro de nós, aí você fala, não, isso não é certo, né? Então aí você vai lá na raiz e começa a mudar de dentro para fora, tá? Então, toda a nossa transformação moral não é assim, eu tenho que lutar e destruir esse mal que está dentro de mim. Não, a gente tem que compreender o bem e ver o que o orgulho e o egoísmo nos faz desfocar desse bem. Porque, na verdade, o bem é Deus dentro de nós. E todo mal que existe é a falta de entendimento nosso das leis divinas. Que aí, sim, é orgulho e egoísmo. A raiz de tudo de ruim que a gente tem é ligada ao orgulho e ao egoísmo. Então, à medida que a gente tem esses sentimentos ruins, é só você procurar lá dentro de você da onde nasceu. Uma atitude orgulhosa, uma atitude egoísta, e aí a gente vai transformando isso à medida que a gente conhece. Não é uma destruição, mas é uma transformação. Mas aqui ele fala, né, que destruição também é transformação, entendeu? Então, mas assim, eu só ficar atento porque a gente, quando você tenta destruir uma coisa que você que você não aceita essa coisa, isso aí chama orgulho. Eu não posso ser assim, né? Mas não pode, mas você é assim, né? Eu sou assim. Então, mas por que será que eu sou assim? Aí você começa a cavucar. Né? Isso é coisa de mineiro, né? O termo, né? Quem não entende, a cavucar é começar a procurar mais profundamente, né? Aí eu vou achar alguma coisa, com certeza, né? Porque eu tenho aquela atitude, ou porque eu tenho aquele apego, e na verdade a gente sempre vai chegar no orgulho e no egoísmo, que a gente só pensa na gente mesmo, e a gente quis tomar o lugar de Deus, né? Quando a gente quis tomar o lugar de Deus, aí a nossa vida virou, né? Para um lugar que não é muito bom. Ok? Tudo bem? Mas é uma destruição, sim, mas é através da transformação interior. Então vamos lá, gente. Então a pergunta do Kardec: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos providenciais? Aí vem a resposta. As criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, então está casado a lei de reprodução com a lei de destruição. Olha a relação das leis, elas todas se interligam, né? Que poderia tornar-se excessiva. E utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro, chamando o nosso corpício aí de invólucro, tá? Esse invólucro é simples acessório e não faz parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, gente, quando ele fala princípio inteligente, ele está falando da gente lá no mineral, tá? Mineral, vegetal, animal, e cada vez que a matéria que nos circunda é destruída, a gente se renova e se transforma junto dela. Tá claro isso aí? Então é hiper necessário. Aí eu fui lá na ciência. Vocês sabiam que a ciência nossa só consegue observar, o que ela consegue observar do universo, que é a matéria, o que é material, é 5%. Os outros 95% é energia escura. Né? Então a gente sabe que o nosso sistema solar tem uma data de validade. Então esse sol maravilhoso que a gente tem aqui em Curitiba 100 dias ao ano, né? Ele vai durar mais 5 bilhões de anos, que a gente já falou isso aqui, né? Mais 5 bilhões de anos, a estimativa da duração do Sol. Depois ele vai virar energia escura de novo, ele vai se apagar. Nesse processo de renovação, ele vira energia escura, vão se formar outros sóis a partir dessa energia escura. A ciência já está chegando a essas conclusões com essa mínima condição que a gente tem desse planetinha de esquina aqui, que o nosso planeta, perto do monte de planeta, é um planeta pequenininho, né?
e a nossa inteligência, por conseguinte, também não é das mais exacerbadas, né? Mas a gente já consegue, com a ciência que tem aqui no planeta, já vislumbrar que só conseguimos ver 5% do que está aí, os outros 95% são energia escura. São energias que estão em transformação de destruições, né? Então o universo está girando aí, né, em relação a isso. Ok? Então a gente vai passando por metamorfoses, esse é o processo de evolução. Até o que a gente consegue perceber com a nossa inteligência hoje. Tudo bem até agora, gente? Tá complicado o tema? É bacana isso, né? Ele começa a nos dar umas outras visões aí a respeito de destruição. 729. Se a regeneração dos seres for necessária, se faz necessária, a destruição, desculpa, gente, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meio de preservação e conservação? Tá, se eu tenho que ter destruição, por que eu tenho que ter a preservação e a conservação? Para que existe a lei de conservação? Né? A resposta é óbvia, mas o professor Rivaio é didático, né? Para que o ensinamento se complete, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, gente, tem que durar um tempo o negócio, a brincadeira, né? Então, a experiência ela tem que ter um tempo de duração. Então, a lei de destruição vai agir sim, né? Mas para que não se desmanche a vida das pessoas antes do tempo requerido para o aproveitamento, porque Deus não faz nada sem propósito, tem que ter alguma coisa que segura a ponta, né? Então é assim, vocês acham que a casa de vocês ela vai durar 5 milhões de anos? Esse tijolo, esse cimento, essa tinta que está aí, ela tem uma duração. É claro que a nossa vida dura menos, a nossa vida física dura menos que a vida da matéria. Mas se você voltar aqui 200 anos numa casa que você morou, ela não vai existir mais, porque ela se dissolve, né? Então ela tem um tempo. E aí você, a cada X anos, também, se você não passar uma tintinha na casa, ela vai se acabando, né? Então a conservação é quê? Para durar o tempo que precisa, né? Então por isso que quando as pessoas constroem até a nossa ciência faz isso, né? Eu vou construir determinada coisa para que ele dure X tempo. Nossos computadores são construídos para durar quanto tempo? A vida inteira? Quanto que dura um computador, gente? Mais ou menos, vamos lá. Se for tudo legal em termos de tecnologia, em termos de resistência de material, 5 anos, vai? Se você cuidar dele direitinho, né? Se você não pôr peso em cima dele, né? Nos casos dos notebooks, não deixar levar nenhum tombinho, né? Ele tem uma programação, a gente chama de obsolescência programada, né? Se ele não quebra, você não destruir ele fisicamente, o sistema destrói ele. Ele fica tão lento que você fala, não dá para usar mais. Aí você tem que encostar ele, né? Então, ele chegou num tempo de duração que ele tinha, né? O nosso corpo físico, 70, 80, se você cuidar direitinho, né? Então, é por isso que existe a lei de conservação, para a gente se manter na vida até aquele determinado tempo. Ok? Quando a gente está desequilibrado, esse é o mês do setembro amarelo, né? O que acontece, né? Quando a pessoa entra em depressão, não compreende o propósito da vida, ela está com a dor muito grande e acha que destruindo a própria vida vai destruir a dor junto, né? Na verdade, ela não quer destruir a vida dela, ela quer destruir aquela dor que está vergastando ela, e ela comete o suicídio, né? Então, o que ela está fazendo? O princípio de conservação não atuou aí, né? Como deveria, né? E ela acabou se destruindo antes do tempo, né? O que seria uma destruição natural pela natureza, né? Pelas leis divinas, foi antecipada. E as repercussões disso para o espírito reencarnante são complicadíssimas, né? Que aí é uma transgressão da lei divina complexa. Vai variar o grau disso de acordo com a intenção
de acordo com a lucidez, né? Então não tem sentença nenhuma em relação a isso, né? Ok? Está bem compreendido isso? Então existe a conservação para que as destruições não aconteçam antes do tempo, para que as coisas funcionem bem. Então tudo tem lógica nisso, é uma maravilha essa doutrina nossa, né? 730. Vocês fiquem à vontade para interromper. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, olha que o Kardec é complicado aqui, né? Nos livra dos males desta, sendo, pois, mais do que desejar do que temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão, né? Aí você começa a estudar a vida espiritual e fala, nossa, lá é muito sossegado, né? Que eu não tenho que ganhar dinheiro, né? As pessoas não conseguem mentir umas para as outras, né? As máscaras caem, né? E fica essa falsidade aqui, as pessoas me enganando. Aí você fala, nossa, a vida no plano espiritual é bem melhor, né? Então, igual ele fala, era mais desejar do que temer, né? Aí os espíritos respondem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo que Deus lhe deu o instinto de conservação, o instinto que o sustenta nas provas. Eu não vou ler tudo, não, mas, gente, o raciocínio é o seguinte, tá? Quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai aproveitar a oportunidade que aqui a gente tem com essa reencarnação. Então, tudo que a gente puder empenhar mas não aquele... Vamos tomar bem cuidado com essas coisas, tá? Porque senão a gente já é egoísta de natureza. Né? Natureza não, né? Mas a gente optou, né, por ser egoísta devido ao apego e a falta de entendimento do Criador, né? Aí a gente começa assim, a gente não quer fazer nada para cuidar só da gente, né? Porque a gente já faz isso normalmente, né? A gente primeiro a gente, depois o resto, né? Não que a gente não tenha que ter o alto amor, mas isso é um pouco de confusão que a gente faz em termos de sentimento. A gente, como é egoísta, a gente só quer drenar coisa para nós mesmos, né? Então, mas assim, o que a gente puder fazer para deixar a nossa encarnação, a gente não tomar alguma atitude para antecipar o nosso desencarne, é bom, né? Mesmo que o pessoal acene, né? Porque você pega assim, tem pessoas que se desiludem com a vida, ou um ente querido foi antes dela, aí fica assim, mas por que eu vou ficar aqui se a pessoa que eu amo já não está mais aqui comigo? Aí tem um monte de coisa que às vezes a gente fala, mas é puro egoísmo da nossa parte, né? Isso aí, na verdade, a gente está vendo é a nossa situação. Então, o importante é assim, se você conseguir se manter o melhor possível, né? Então, hoje a humanidade já sabe que o jeito que ela se alimenta não é bom, né? Vocês já estão conscientes disso? Margarina não faz bem, o leite de vaca é bom para o bezerro, não é bom para a gente, né? Então, assim, a ciência humana já está mostrando para nós que a gente está se matando do jeito que a gente come, né? Então, gerações desencarnaram aí um pouco antes, né? E a indústria também, por interesse financeiro, está bancando tudo isso, né? Então, você comprar uma bolachinha para dar para o seu filho, você está dando um veneninho para ele, né? É claro que se você der uma fruta é muito mais saudável. Aquele suquinho, aquele suco, ou tudo que tem açúcar que você der para alguém beber, você está dando um veneno para ela, né? Entendeu? Então, nós não podemos alegar mais ignorância em relação a isso. Qualquer coisa... Gente, vai no YouTube e veja o que o pessoal fala de alimentação saudável. Você assusta, né? Nossa, eu assusto, gente, já tomei tanta Coca-Cola que eu estou assustado já. Acho que eu antecipei meu desencarne aí uns 2 anos de tanta Coca que eu tomei já, né? É bom, é gostoso, né? Mas agora a gente já sabe que não faz tanto bem, né? E a alegria que a gente tem é que a nossa máquina humana é tão boa que se você parar de fazer besteira, ela se recupera, né? Ela se recupera bem. Então, assim, à medida que a humanidade vai tomando conhecimento, a gente vai mudar os nossos hábitos, e com certeza nós vamos durar mais, né? Então, a humanidade agora está fazendo um reajuste na forma de alimentar. Em breve, daqui 100, 200, 300 anos, a gente não vai precisar gastar tanto dinheiro com o hospital, porque a gente reaprendeu a comer, né? E a gente vai reaprender a ter o descanso necessário, as horas de trabalho, né? Porque a gente saiu
de um ritmo, e foi, a partir da Revolução Industrial, trabalhando um absurdo de tempo, né? E agora a gente está num desequilíbrio econômico complicado, a gente não está aprendendo a fazer as coisas ainda, então tem muita gente trabalhando e muita gente sem trabalho, né? Se a gente olhar de fora, é uma sandice, né? Você tem 13, 14 milhões de desempregados no Brasil e tem um outro tanto de gente fazendo hora extra. Então, são coisas assim, né? Ô, pessoal, se organiza aí, pelo amor de Deus, né? Para a gente poder, todo mundo ter um pouquinho o supérfluo e o necessário, né? Que a gente estudou na reunião passada, que o Marco falou para nós aí, né? Vamos equilibrar aí esse supérfluo e necessário, né? E se ajustar, né? À medida que isso for acontecendo, a gente vai viver mais, com certeza, né? E vai poder cumprir tudo isso aí, que a lei nos permite. Então, gente, se a gente puder fazer a conservação do nosso tempo aqui na Terra, mas não por apego, mas sim por valorizar essa oportunidade que a gente ganhou de ter uma vida que é um investimento espiritual no nosso crescimento, vamos fazer jus a isso, né? Que isso aí já é um bom começo para nós. Então, vamos lá. Aí ele pergunta, né, por que, na 731, por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir o contrapeso. Então, para as coisas girem, tá? Para as coisas girar, tem que ter isso. O elemento que renova e o elemento que cria, né? Ele pergunta se é idêntico em todos os mundos a necessidade de destruição. Os espíritos vão responder, quanto mais evoluído, menos necessidade tem, né, desse tipo de renovação. Ele pergunta, entre os homens na Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria, né? Na medida que a matéria vai ficando no plano que é relativo a ela, né? Assim é como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então vamos lá. Gente, até esses dias aí, né, vocês devem ter ficado chocados, né, que a indústria de cosméticos usava, ou usa, né, eu não ponho a mão no fogo, usa animais para poder fazer os testes com as coisas deles aí, né. Então aí você começa a ficar assim, puxa vida, né. A gente já não aceita esse tipo de destruição com facilidade, né. O ser humano já vai ficando, né, opa, pare com isso, né. Até ontem era bacana o cara exibir um casaco de pele, né? Hoje a pessoa já sente vergonha de carregar um animal, né? Mas era um hábito que a gente tinha quando era da caverna, né? Não tinha tecido, eu tinha que tirar a pele do animal para me vestir. Mas agora que eu já sei tecer, por que eu tenho que fazer isso com o coitadinho do bichinho lá, né? É claro que se eu criei uma indústria de carne alimentícia e não aproveitar aquele couro que sobra do boi, aí eu sou burro também, né? Porque eu já eu já tive que destruir o animal para me alimentar, que isso é natural, isso não é errado, tá? Na sua proporção, com equidade. Agora, sobrou a pele, o couro, eu tenho que dar fim útil àquilo, né? Quem viu lá no Fraternidade Sem Fronteiras, lá as crianças lá da África que andam sem sapato, e o pezinho dela é comido por bicho de pé, aí a gente entende a necessidade de você ter um calçado, né? Mas agora os chineses já inventaram o couro natural, né? O couro sintético, mas nós vamos ter que continuar usando a pele dos animais até o dia que a gente parar de matar tanto gado para se alimentar, não vai ter tanto couro, né? Então aí a gente vai usar o sintético sem problema nenhum. Tudo vai sendo substituído. A inteligência humana, né, é absurda, né? Tô falando muita besteira hoje? Não, gente, vocês podem puxar a orelha, tá? Que a gente vai se empolgando e começa a falar umas besteiras aí de vez em quando. Ó, agora vem as perguntas agora, Uli. Vai apertando um cerco aí, ó. 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Ó, isso em 1857, hein, gente? Tal direito se acha regulado pela necessidade.
que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Então, eu posso destruir os animais que eu necessito? Sim, por necessidade. Não é para ir lá para dar tiro para ver um elefante cair, né? Ou se divertir com esse tipo de crime, né? Que isso é um crime, na verdade. Então, e também eu não preciso criar uma... Aí nós vamos falar um pouquinho de crueldade, né? Criar animais de um certo modo que a vida deles, apesar de a gente saber que o animal não tem noção, né, do que acontece, mas ele sofre sim fisicamente, né? Talvez não tenha consciência dessa dor, mas é uma experiência bem complexa, né? Você coloca lá um pintinho lá, uma galinha bota o ovo, aquilo nasce, ele enche ele de alimento, aquilo cresce em sei lá quanto tempo, totalmente contra a natureza, né? Então vamos lá, 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, o exemplo, quando não se tem senão o prazer de destruir sem utilidade. Aí vem a resposta, a primeira linha a gente pode parar, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Tá claro aí, né? Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois que significa que cede aos maus instintos. Então a gente é livre e a gente tem que aprender a lidar com essa liberdade. Aí ele fala uma pergunta aqui bem direcionada aos povos que cultuam animais, né? Na verdade, talvez em direção à Índia, eu não sei se tem mais outra cultura que cuida de animais em detrimento da vida humana. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso e escrúpulo contra a destruição dos animais. Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então vamos falar um pouquinho agora de flagelos destruidores. Lembrando bem o mês de setembro aí, que a gente falou sobre o 11 de setembro, você pode considerar a queda das Torres Gêmeas um flagelo destruidor? Não, porque foi causado pelo homem. Ok? O que é um flagelo destruidor que a gente viu há um tempo atrás aí, que foi bem assim, né? A gente lembrado de tsunami, né? Aquilo ali impressionou, né, gente? Fala a verdade. 300 mil pessoas, acho que foi, né? Isso. Que desencarnaram num movimento de uma placa tectônica, né? Que não foi causada por nenhuma bomba. Foi um movimento planetário de acomodação das placas que gerou uma onda gigante. Essa onda foi em direção a uma costa e essa costa varreu quem estava lá, né? E quem tivesse ali no momento. Os animais fugiram, né? As pessoas não se aperceberam disso. Os animais por instinto, né? Que o criador já contou, falou, ó, vaza daí que o negócio vai entornar o caldo, né? Aí foi essa mensagem que eles receberam, eles saíram correndo para setores mais seguros. Quem se apercebeu tinha uma conexão com a natureza, né? A gente se afastou da natureza, então a gente perdeu essa conexão. Se a gente não tivesse se afastado tanto, possivelmente a gente também, alguns humanos teriam vazado dali sem entender muito porquê, né? Porque estão conectados à natureza, né? Sentiriam que alguma coisa não está certa. Aquele instinto de mãe, né? Ó, não tá legal com meu filho, né? Se a gente tivesse essa relação com a natureza, a gente também teria se afastado, né? Mas como não, ficamos lá esperando ver a onda, né? Passar por cima. Isso é um flagelo destruidor, né? Então vamos ver o que ele fala aqui para nós. Ó. Com que fim
Olha, a pergunta do Kardec é: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Gente, isso aqui é muito bacana, né? Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Sai da... Né? A gente precisa parar de ver a vida só do nosso lado. A gente não consegue compreender ninguém, né, tendo essa visão só do nosso lado. Olha que ensinamento que é isso aqui, né? Não tem nada... É muito mais do que uma lei de destruição, né? Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. É o negócio da água, né, gente? Vocês estão bravos com o racionamento aí? Eu estou super feliz, a minha conta caiu 30%. E sem eu ter muito transtorno na minha casa, só que eu estou consumindo a coisa com o maior cuidado, né? Não estou triste, não. Somente o vosso ponto... daí vem que os qualificais... Meu carro está sujo até. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito de prejuízo que vos causam. A gente não pode ter um prejuízo, né? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então são os empurrõezinhos que a bondade divina dá em nós, né? Para que a gente possa sair de um estado de letargia, porque a gente quer que o mundo acabe em barranco, para quê? Para a gente morrer encostado, né? Assim o ditado fala. Então a gente tem essa tendência de encostar, né? Ah, tá muito bom aqui, eu vou ficar aqui, para que eu vou mexer nessa situação? Né? Para que eu vou encarar alguma mudança? Por que eu tenho que mudar? Tá tão bom assim, né? Aí vem o Criador e pum, né? Causa um transtorno, né? Agora nós estamos vivendo, né, gente, um flagelo destruidor, não estamos? Não nas proporções, né? Se a gente computar o tanto de morte que tem por doença, a Covid é uma das mortes que está matando bastante, né? Mas não se compara com as outras causas mortes, né? Então não é assim também, né? Mas assim, o que ela veio nos trazer é um recolhimento social que, né? Então ela teve outros efeitos que não são, né? Se a gente computar o número da letalidade disso, é claro que para as famílias que estão perdendo seus entes queridos, isso é muito significante. A gente não está aqui para falar que isso não é um flagelo, é um flagelo sim, né? Mas ela está vindo nos ensinar um monte de coisa. Vocês estão percebendo o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu que trabalho no ramo de educação, gente, está tudo de perna para o ar. A educação inteira, né, as faculdades, as escolas de educação básica, elas estão assim... Professores estão assim, não sei o que eu faço, eu só sabia dar aula no quadro, com giz, né? Faz 50 anos que eu dou aula assim, e agora não, você tem que ir para frente de uma câmera e ficar se virando para prender a atenção dos seus alunos, né? E tentar ver se eles estão aprendendo ou não nessa distância toda, né? E aí? Né? Aí está obrigando a gente a ficar mais dentro de casa, então estamos tendo que enfrentar os problemas que a gente saía de casa todo dia e não ficava num contato tão intenso. Agora nós temos que ficar, temos que olhar no olho, temos que conversar, né? E a gente, às vezes, foge das coisas, né? Às vezes, não, a gente foge das coisas, né? Tá tendo uma reviravolta para todo mundo, né? Então... Oi, Paulo. Oi, vamos lá. Não deixa de ser uma evolução, né? É Deus, de novo, jogando coisas que as pessoas estavam pondo para baixo do tapete, estão tendo que levantar, literalmente limpar o carro, para poder evoluir em outras áreas que estavam esquecidas, né? Uhum. Mas percebeu como é que está mais sofisticado o flagelo agora? Não precisou ser um terremoto, né? Nem uma erupção de um vulcão, derreter tudo em volta. Você vê como é que a divindade é uma coisa maravilhosa, né? Ó, cara, é um vírusinho. Vai matar, assim, na proporção, tá, gente? Me desculpe, eu tô, mais uma vez falando, não tô desmerecendo. Não estou sendo leviano de falar que as pessoas não estão sofrendo, tá? Mas a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas.
Hoje nós, no mundo, eu não sei se vocês puderem me atualizar, no Brasil está com 130 mil, né? Acho que não foi, passou de uns 2 milhões, 2 milhões, acho. É bastante gente, né? Meu Deus, né? O coração até aperta você falar isso, né? Mas se você comparar com a gripe espanhola, foram 50. E tem aquela outra questão que a gente já falou aqui, que por ser um vírus e as pessoas estarem recolhidas e todo o planeta está passando pela mesma situação, existe uma coisa de uma empatia. Em vez de uma guerra, onde estaria um país contra o outro, as armas e a violência e a coisa negativa de agressão, está tendo uma corrente de solidariedade, né, de um país com o outro, que é muito mais legal. Sim, então aí o flagelo vem, né? Olha quanta coisa, né? A gente já consegue, né, detectar isso e consegue ver alguma coisa de bom nisso tudo, né? E é um flagelo mais sofisticado, né? Que também tem, pela ciência nossa, gente, até como a gente sabe que todo sofrimento passa, a gente sabe que a ciência vai descobrir a vacina, não sabe? Quando a gente fala de fé, né? Fé o que é? É um entendimento, né? Então, todos nós sabemos que daqui, tudo bem, pode demorar mais um ano, né? Vamos dar tempo para o cientista, mais um ano, me faz uma vacina legal. A gente tem certeza que nós temos a capacidade de fazer uma vacina daqui a um ano, que essa doença vai ser controlada. A gripe espanhola veio e foi embora e ninguém sabe o que aconteceu, né? Talvez a ciência hoje, estudando lá na época, ou tendo algum vírusinho guardado lá daquela época, ela possa entender o que foi isso, né? Mas ela veio, a ciência não conseguiu fazer nada e ela foi embora. De repente as pessoas pararam de se contaminar, né? E puderam voltar à vida normal. Hoje a gente sabe que Deus nos permite, através da inteligência, já saber, daqui a um ano não vai ter ninguém, vai ter a fase 1, a fase 2, a gente já sabe isso tudo, a ciência já está... já sabe que vai ser controlado, isso não é nada que... Tanto que a AIDS, quando surgiu também, ficou aquela coisa, né? Mas a gente viu que a ciência é poderosa, que ela não mata o vírus, mas ela consegue controlar a convivência com o vírus, e pronto, né? Então nós já estamos chegando nesse nível de... A criação, Deus nos permitiu isso, né? Então, até o flagelo destruidor desse nível já é sob controle, né? Mas aí eu não tenho controle sobre as emoções das pessoas, sobre as reações das pessoas. É isso que vem a avalanche, na verdade, que esse vírus veio trazer, né? Mexer com o íntimo de cada um, né? O entendimento de cada um. É claro que a gente também tem essa tranquilidade, porque a gente entende também como é que as coisas funcionam, né? Mas tem gente que acha que isso aí é coisa do capeta, né? Então, a pessoa morre de medo, ela morre de medo de morrer, ela morre de medo disso, tem um monte de ansiedade. Então, é claro que quanto menos a gente... Por isso que a gente está aqui estudando, né, gente? Tentando compreender as leis, como as coisas funcionam, para que a gente possa ter tranquilidade para viver a nossa vida, né? É isso que a doutrina nos traz, né? Então é isso, né? Os flagelos, as dificuldades são para nos empurrar para frente. Aí vem... Para conseguir a melhora da humanidade, não podia... Olha a gente querendo julgar a Deus, hein, gente? Olha a pergunta, né? Mas é interessante que Kardec faz as perguntas tirando ela da boca da população, tá? A gente pode até pensar, mas o Kardec pensava assim mesmo? Não, ele perguntou, que é a pergunta que o leigo faz, tá? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não são os flagelos destruidores? A partir do momento que a gente entende os atributos da divindade, se a gente fizer uma pergunta dessa, a gente está sendo incoerente com o entendimento dos atributos de Deus, né? Se a gente sabe que Deus é infinito e perfeito em tudo, a gente nunca deveria fazer uma pergunta dessa, mas o Kardec fez porque é a pergunta que está na boca do povo. Aí os espíritos respondem, pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir em conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que se seja castigado no seu orgulho, para que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então a gente é tão obstinado em achar que nós mesmos somos Deus, que de vez em quando Deus dá um cutucão na gente, um eletrochoque, para que a gente possa cair na real e entender que a gente não é isso, né? Porque a gente é muito orgulhoso, né?
Mas Deus, assim, se a gente vê o quanto o Criador empenha para que a gente possa aprender de um modo menos doloroso, o problema é que a nossa cabeça é tão dura que a gente deixa passar as oportunidades desse aprendizado. E essa oportunidade vem todo santo dia para nós. A gente passa batido. E só quando vem o tranco, aí a gente realmente acorda, né? E é claro que nós estamos num processo de evolução, com certeza daqui uns 100, 200 anos, com muito estudo, viu, gente? Lendo o Livro dos Espíritos aí, umas 2, 3 encarnações, a gente vai parar de aprender pela dor. E a gente já vai cair assim, falar, não, vamos lá, vamos escutar os sinais, né? Ouvir os sinais que Deus nos manda todos os dias pelos nossos irmãos, né? Porque Deus usa dos nossos meios de convívio, nós vamos estudar na lei de sociedade isso. Mas a gente é orgulhoso, né? Então, orgulhoso não tem jeito. Mas vamos lá, gente. Eu vou dar uma puladinha aqui em algumas questões, senão a gente não... Já são 9 e 8. Aí a 741 ele pergunta, dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem, dado é o homem evitar os flagelos? Sim, né? Isso a gente já entendeu. Então depois vocês leem e vocês estudem aí, tá? Aí vamos lá na parte de guerras. 742. Que é que impele o homem à guerra? O que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbárie, os povos só um direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando se sente necessário. Gente, a gente vê isso todo dia, né? Então, os países querem dominar os outros pelo poder, os países fazem bomba atômica para o outro temê-los, né? E, infelizmente, ainda é assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, no mundo material. Então, o poder, né, a violência, e você pega civilizações ditas de primeiro mundo, elas empregam isso tudo, né? Elas saem dos seus países, mandam os seus compatriotas para o outro lado do mundo para guerrear. É difícil conceber isso, né? Pensa uma mãe que tem o filho aqui, aí o cara vai mandar ele lá para o Afeganistão para poder matar uma pessoa que ele nunca viu na vida, por que motivo? Mas que sentido faz isso, né? Então, vai perdendo, né, esse contexto todo. Né? A pergunta, da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Os espíritos respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O que objetivou a Previdência, tornando necessária a guerra? Olha que pergunta importante, hein? O que objetivou a providência, Deus, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Aí o complemento da pergunta é genial, né? Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Que o esquema que vem, né, faz a guerra, quem ganha escraviza o povo que foi vencido, né? É só estudar a história, gente, vocês, né? Hoje a gente estuda tanta coisa, né, que a gente acaba não aprendendo nada, né? Mas se você aprofundar um pouquinho no estudo da história, sempre é assim, né? Guerra, escravo, guerra, escravo, guerra, escravo, né? Não é só, né? A gente conhece a escravidão do que a gente fez com o povo africano, né? Mas se a gente estudar a história da humanidade, todo povo que perde uma guerra vira escravo, né? Escravização, os espíritos respondem, escravização temporária. A gente dá muito valor, né, ao intervalo de uma encarnação.
ela é valorosíssima para nós que estamos evoluindo, mas no transcurso das nossas aulas, ela é mais uma aula. E aquela aula é você ser escravo, é você obedecer, o seu orgulho ser pisado. Naquela aula você tem que passar por isso. Escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, de repente, o povo está naquela cultura arraigada, tem costumes meio complicados, aquilo está perdurando. E se deixar, gente, vai encarnações assim, o povo não sai daquele nhenhenhê. Aí acontece um evento desse, espalha. Com certeza aqui no Brasil, gente, nós viemos de várias regiões do planeta. Então tem quem veio do Oriente, quem veio da Europa, quem veio da África, a gente está se reunindo aqui, porque tivemos os nossos povos esmagados lá, nosso orgulho pisado, e ganhamos novas oportunidades aqui de renovação, de melhoria do entendimento, né? Que aí quando você toma contato com outras pessoas, aquilo vai renovando, né? Isso é uma grandeza, né? Agora vem uma pergunta só para fechar o assunto, né? Que se deve pensar daquele que suscita a guerra por proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, quando ele criou uma guerra para atender o interesse pessoal dele, não foi interesse da nação, ou não foi libertação de nada, ou não foi para mudar alguma situação que fosse complicada para todo mundo, né? Ele fez por conta, eu quero lá para ganhar dinheiro. Então eu vou pôr um monte de gente para se matar lá para poder encher meu bolso. Coitado desse irmão nosso. Ele está angariando débitos aí bem complexos para a vida dele. Tudo bem até agora, gente? É legal esse assunto, né? E o tempo está voando, né? Mas vamos lá. Então a guerra tem um sentido, tá? Paulo? Oi. Eu estava pensando aqui, esse tema de hoje, ele suscita vários pensamentos sobre temas polêmicos, né? Que a gente está segurando aqui para não falar. Mas pode falar, vamos lá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu dei uma lida, não do jeito que eu gostaria ainda, naquele livro do Humberto de Campos, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uhum. E tem uma parte lá que ele fala que os primeiros espíritos escolhidos para habitar aqui vieram do continente africano, né? Uhum. E de um grau de evolução bem adiantado, aqueles que vieram para cá, né? Me corrija se eu estiver errado, mas parece que eu compreendi foi isso. Olha, eu li faz bastante tempo, eu preciso dar um refresh nele aí. Em alguma parte lá eu li isso. E preciso até voltar para ver se foi isso que eu interpretei mesmo. E você veja, quase 500 anos depois, as pessoas estão discutindo sobre a cor da pele. Sim. Quando mal elas sabem que elas são descendentes de povos de todo o planeta. Sim. Com certeza. E o que a gente sempre... A gente tem uma sabedoria universal, né, que nos traz o bom senso de que quando a gente sai da nossa esfera e interfere na esfera alheia, a gente está contrariando uma lei da natureza, né, seja ela qual for. Sim. Aquele negócio de você não querer que te façam aquilo que você faz para os outros. Então, se a gente interfere em qualquer aspecto, também isso é tudo lei de causa e efeito, né? A gente aprisiona um passarinho numa gaiola, a gente está contrariando a natureza para satisfazer uma vaidade, uma paixão nossa. E quanto maior é a interferência na natureza, maior é a consequência mais tarde, né? Sim. Não tem transgressão da lei divina que não nos machuque por dentro, né?
Porque nós, como seres criados pelo Criador, quando a gente transgride a nossa essência, a gente se machuca. Né? A gente não entendeu isso ainda, né? Que a razão do nosso, toda a razão do nosso sofrimento é quando a gente transgride a lei de amor, né? E tem aquela sabedoria universal também, que primeiro começa a gente olhando para dentro e depois para fora. Para dentro, o bom senso mostra que se a gente pega um cigarro, a gente está maltratando por primeiro o pulmão, que é um órgão valiosíssimo que a gente sabe muito bem como funciona, né? Se a gente bebe muito bebida alcoólica, a gente sabe que a gente está maltratando por primeiro o fígado e por aí vai, né? Os excessos vão fazendo com que a gente se autodestrua e destrua os outros também, né? Sim. E tudo gira em torno da sabedoria universal de contrariedade à lei divina. Com certeza. É isso aí. Vamos lá, então? Falando sobre o assassínio, né? É crime aos olhos de Deus o assassinato? Faz parte do decálogo, né, de Moisés, né? Então, se a justiça humana não colocou o assassinato como alguma coisa criminosa, o decálogo colocou, né? Não matarás. Né? Então, assim, mas é uma lei divina? É uma lei divina, porque tem que dar uma segurada na turma, né? Que se deixar, né? Então a gente coíbe comportamentos para depois as pessoas poderem fazer um burilamento interno, porque senão não se mantém também. Aí é um pouquinho de lei de conservação, né? É o casamento da lei espiritual para que a conservação da vida humana possa ser garantida pela própria sociedade, né? Por isso que tem essa discussão toda a respeito do aborto aí, né? E se a gente descriminaliza, a gente propicia as pessoas que não compreendem as coisas direito, de fazer uma prática abusiva, e é um crime, é um assassinato, né? Só faltava ter Moisés, que não precisava na época colocar isso, né? Não matarás o seu próprio filho no seu ventre, né? Mas não matarás, né? A gente entende, a gente aplica o decálogo nesse sentido aí, né? Aí é crime aos olhos de Deus o assassínio, grande crime, pois que ele tira a vida aos seus semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Na verdade, o mal não é nem acabar com o corpo, o mal é tirar a oportunidade. Né? A partir do momento que a gente entende todo o esforço, e todo o empenho, e todo o planejamento que é feito para que a gente ganhe uma vida, uma oportunidade de crescimento aqui, de repente vem alguém por vontade dele e tira isso. Né? Então comete um assassinato. Então é uma transgressão gigante. E aí vem, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? E essa resposta, gente, vai se aplicar a toda transgressão da lei divina que a gente tem. Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então a intenção é mais válida do que o fato em si, né? Então, dependendo da intenção, ou como foi feita essa intenção, da premeditação, do desequilíbrio, então todos têm os seus agravantes e os seus, como é que chama o outro? O agravante e ajuda aí, gente. Atenuante. Atenuantes, muito bem. Falou advogado agora. Os agravantes e os atenuantes, né? Então, toda aplicação da lei divina, toda essa que nós estamos estudando, tem seus agravantes e seus atenuantes. Depende da intenção, do sentimento, do amor que você colocou para realizar aquilo. Né? Ou do ódio, né? Sabe Deus. Aí vem, né? Aquela questão que a gente viu na reunião passada, né? Que a gente fez é ótimo porque essas lições todas se
se completam, né? Em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassino. Lembrei do ferro na cabeça do menino lá que a Sabrina contou pra gente. Que legal que você teve esse pensamento na hora, hein, Sabrina? Você nem pensava nisso, né? Apareceu isso, né? Foi o seu anjo da guarda que te soprou isso no ouvido, viu? Ele me contou na reunião depois. O insight, assim, que eu tive foi tudo muito rápido, então, né? E ao mesmo tempo que eu peguei o ferro, eu falei, não posso fazer isso porque eu não posso matar. Posso matar e eu não posso matar outra pessoa. Então, que bom. Foi a parcela divina sua que agiu, né? O seu interior, né? Aí, em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio, só a necessidade o pode excusar. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a vida do seu agressor, deve fazê-lo. E é interessante isso que a gente não entende como é que a lei divina funciona, né? Ah, mas se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Você não sabe, né? Você não sabe. Então, confia mais, né? O tal da fé, assim, entenda como Deus age e faça a sua parte, né? Então, tenta evitar, é claro, gente, né? Tenta evitar. Tem o homem a culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Nossa resposta é bem interessante. Não. Olha a resposta do Espírito. Não. Chocaram vocês isso? Não. Quando constrangido pela força. Então, se ele foi obrigado a fazer aquilo, né? Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, se ele é obrigado a ir para a guerra, ele tem que fazer aquilo. É um movimento social daquele conflito, né? E a gente vê N histórias disso, né, gente? Vocês viram um filme aí do cara que foi para a guerra com o compromisso de não matar ninguém, né? Vocês já assistiram? Até O Último Homem, que chama esse filme, vale a pena assistir. Quem não assistiu, né, acho que está no Netflix isso aí. O filme é maravilhoso, né? O cara falou, eu não vou matar ninguém. E ele foi para a guerra inteira, ajudou todo mundo e não matou ninguém. E salvou um monte de gente, inclusive, né? Mas aqui ele fala, não. Se ele foi obrigado, mas fala a intenção, né? Ele sentiu prazer nisso, ele usou de crueldade com aqueles irmãos, ele poupou quem ele poderia poupar, né? E a gente vê filmes de guerra, a gente vê N exemplos, né? De pessoas que agiram com crueldade, né? Quem assistiu a Lista de Schindler? Quem não assistiu, vá assistir, né? Aquele capitão lá do campo que saía na varanda dele e ficava caçando alguém para atirar. O que é isso? É crueldade, né? Ou então aquele que levava o pessoal para a câmara de extermínio e tentava dar algum tipo de conforto para aquelas pessoas. Ele era obrigado a levar a pessoa para a câmara de extermínio, mas se ele fazia aquilo com algum tipo de humanidade, se é possível fazer isso, né, de respeito àquelas pessoas, e o coração dele doía quando ele fazia isso, com certeza o índice de culpabilidade dele é mínimo ali, né? Ele entra aqui nesse não, né? Que ele era obrigado a fazer aquele ato, né? Aí tem as outras questões aqui, tá? Então tá claro, né? Então, em relação à extinção da vida, né? Crueldade, né? Crueldade, gente, pode se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Essa pergunta é capital. Eu estou achando que nós vamos terminar com ela hoje. Deixa eu ver. Eu acho que a respeito do duelo, vocês vão ver, vão tirar dúvida pelo WhatsApp. Me desculpem, eu vi que vocês fizeram uma consideração a respeito do aborto, eu escrevi um livro lá e ninguém falou mais nada, né? Eu falei, nossa, gente, eu não quero que vocês, né? Eu quero que vocês continuem o assunto, perguntem alguma coisa, eu fiquei até com medo, né? E eu não estou, né? Me entendam mal, tá? Como o assunto é profundo, é legal a gente aprofundar, né, nas coisas, é a oportunidade que a gente tem. Tá? Mas aqui a respeito do duelo, quem quiser ler e considerar. E pena de morte, gente,
leiam aqui, mas se alguém ainda tem alguma dúvida sobre a pena de morte, a gente pode até abrir uma conversa sobre isso, tá? Lendo apenas o Livro dos Espíritos, isso não te convencer a respeito da pena de morte, tá? Mas a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, por mais cruel que seja esse elemento, né? Então, se a gente tem mecanismos de isolar a pessoa da sociedade, de coibir a ação dela, a gente tem que empregar isso. Tem que empregar inteligência para isso, né? Porque a gente não tem esse direito, que a gente não concedeu a vida a essa pessoa, a gente não tem direito de tirar a vida. E a gente também não tem que deixá-la tirando a vida dos outros, como sociedade. A gente tem que cercear, né? A gente tem que cercear. Então, dá um jeito de fazer a reclusão dessa pessoa, capturar ela de alguma forma, né? E fazer o nosso papel como sociedade, sim, né? Mas eu não tenho direito de exterminar ninguém por conta de qualquer tipo de crime que ela tenha cometido. E a gente não sabe a intenção, né? Não somos Deus, né? Então, e você vê que países dito de primeiro mundo praticam, né? Então, vou encerrar com essa aqui, a 752. Se eu achar que precisa de mais alguma, eu vou colocar lá no grupo, tá? Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição consiste em uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Ok? Então, não tem nada a ver destruição com crueldade. E crueldade, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente, às vezes, é cruel. Com a fala, com os olhares, com as reprimendas, com o julgamento, e isso aí é complicado. A gente é muito ruim isso, né? Então a gente tem que aprender a nos observar. O vigiai e o orai, né? Vigiai, vamos vigiar o que a gente faz para ver se a gente não está sendo cruel com os nossos irmãos, né? E a crueldade é uma coisa assim que é ruim, né? A gente machuca muito, e às vezes a gente machuca quem mais a gente ama. Tudo bem, gente? Paulo, bem rapidinho, deixa eu só contar uma história que você falou de guerra aqui agora há pouco. Uhum. Eu não sei se eu já falei alguma vez sobre o dia que eu fui na Praça do Expedicionário. Alguém está lembrado? Não, né? Acho que eu fiquei com vontade de falar e não falei. Uhum. Um dia atrás, aí, meu filho estava pulando em cima da nossa cabeça aqui, eu resolvi pegar o carro e sair dar uma volta, e fui à noite. Uhum. E aí a gente parou na Praça do Expedicionário, que ele gosta muito de avião, e a gente ficou andando por ali. E minha mulher falou, a gente tem que vir de dia aqui para mostrar para ele tudo, contar a história para ele. E eu parei para pensar, sabe, eu fiquei sem reação comigo mesmo. Eu falei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque, para mim, a guerra não deveria nem ter existido. Como é que eu vou trazer meu filho aqui e ensinar para ele o que foi a guerra? E eu parei e pensei, e o que fizeram as pracinhas, enfim, qual foi o sentido deles? Pensei, acho que eu tenho que estudar um pouco mais, e acabei não falando mais nada sobre isso, não voltei lá, mas é um assunto que eu realmente não tenho opinião formada sobre isso ainda, sobre o aspecto espiritual. É uma coisa que me mexe bastante comigo. A guerra, pelo aspecto espiritual, foi necessária ou é uma coisa que é fruto única e exclusivamente da maldade dos homens? Só para a gente encerrar, então, para a gente... eu vejo assim, gente, no caso da guerra lá na Europa, se você ler lá o Nosso Lar, e até esses livros do Emmanuel, O Caminho da Luz, você vai perceber que ali é uma região tão
tão desequilibrada, e briga de poder, e um querendo tomar conta do outro, um não respeitando o outro, que a única forma daquele continente poder ter algum tipo de equilíbrio foi a eclosão dessa rivalidade, né? Então, tipo assim, não tem jeito. Se o pessoal não sair para briga, aquela hora que o negócio está tão exacerbado e a incompreensão está tão grande que aquilo já existia uma guerra pairando entre sentimentos, ódios, e aquilo teve que virar aquela carnificina para que as pessoas pudessem... É o fundo do abismo, entendeu? Então, se você não chega no fundo da condição pior, você não consegue subir. Então, enquanto estava numa situação ruim, as pessoas não conseguiam melhorar. Então, elas tiveram que ir para o fundo, fazer o pior daquilo, para que elas pudessem renascer. Que ali ficou tão devastado para tudo quanto é lado, e foi um sofrimento que pairou para todo mundo, que aquilo foi uma lição, né? E quando acabaram aquilo, quer dizer, todo mundo se aliviou, né? E acabou a dança das energias, né? Então, para que houvesse algum tipo de reequilíbrio, teve que ter aquela exacerbação, né? E isso acabou gerando um equilíbrio lá entre eles que estava faltando, né? Diferente de uma guerra lá do Gol, lá de 2001, lá das Torres Gêmeas, né? Que o pessoal tem até gente que fala que na verdade quem jogou aqueles aviões foi o próprio americano, mas aí é uma sandice, né? Interpretar com isso, mas aí se tomou conta do Iraque por conta do petróleo, entendeu? Não tinha fundamento nenhum. Aí o negócio era pegar ali porque tinha muito dinheiro e a gente vai aproveitar essa situação para poder, por benefício próprio, ou a guerra dos diamantes lá que a gente ouve na África, né, que o pessoal fez a guerra para poder explorar diamante. Então aí é uma guerra absurda, né? É uma guerra que não foi gerada por desequilíbrios entre populações ou tinha que fazer um ajustamento entre eles, né? Então ali foi por ódio mesmo e por interesse material. E são coisas que são comprometidas, né? Tudo bem? Então vamos terminar. E se ficou alguma dúvida, põe lá no grupo, pessoal. A gente tem que continuar conversando. A gente não usa lá e conversando mesmo, não é só a gente postando coisa lá, não. Vamos encerrar, então? Ô, Marco, você encerra para nós, por favor? Claro, com certeza. Mais uma vez, agradecemos ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre,